Bom, a questão 14 aqui da URGS é o seguinte. Uma barra de gelo de 1 kg que se contava inicialmente a temperatura de -10 passa a receber calor de uma fonte térmica. E depois de algum tempo acha-se totalmente transformada em água a 10. Seja QG é a quantidade de calor necessária para fundir totalmente o gelo. QG é a quantidade de calor necessária para fundir totalmente o gelo. Aqui deu um erro, né? Tudo bem. Para passar de -10 a 0, QF é a quantidade de calor para fundir totalmente o gelo e QA a quantidade de calor para levar a temperatura de 0 até 10. Então, seja QG a quantidade de calor necessária. Isso aqui, esse fundir totalmente o gelo aqui não tá. Seja QG a quantidade de calor necessária para o gelo passar... Aqui, ó, tá fora. Para o gelo passar de -10 a 10. Então, a quantidade de calor do gelo vai ser para o gelo ir de -10 para 10. O que é isso? Que macete. Né? Qual é a massa que tu tem? 1 kg. Como as unidades aqui estão em gramas, então cuidado. 1 kg vou usar 1000. Apesar que se tu usar um para todo mundo também não vai mudar nada. O Czinho do gelo é 2,09 e a variação de temperatura nesse caso é 10. Então, a quantidade de calor do gelo vai ser de 209 mais 2. São 20.900 joules. O que vai ser a quantidade de fusão que ele chamou? A quantidade de fusão é para o gelo se fundir, então é aqui moleza. A massa continua sendo 1000. E o L de fusão é 334,4. Então a quantidade de fusão é 334,4, 1, 2, 3. Tem que andar 3 casas. Então são 33.400 joules. E a quantidade de calor da água é para a água ir de 0 até 10. Então é um quimacete de novo. A massa continua sendo 1000. O Czinho da água ele pediu para usar 4,18 e o ΔT é 10. Então a quantidade de calor da água aqui vai ser 418, né? Já andou 2 mais 1, 2, 41.800 joules. Então o que ele quer? Ele quer em ordem crescente, do menor para o maior. Então o menor é o do gelo, depois o da água e depois o de fusão. Letra B. 15. O calor específico de certa amostra de gás é igual a 1 kJ/kg/grau Celsius. Qual das alternativas expressa corretamente esse valor nas unidades Joule/grama/Kelvin? Ó, isso é um pega-ratão. Por quê? Olha o que acontece aqui. Ó. 1 kJ dividido por kg/grau Celsius. Tu quer transformar isso em Joule/grama/Kelvin. 1 kJ são 1000 joules. Sobre 1 kg são 1000 gramas. Então o que tu fez até agora? Nada, né? Porque se é 1000 em cima e 1000 embaixo, os 1000 se cancelam. Só que agora que vem o pega-ratão. Agora eu tenho que transformar de Celsius para Kelvin. Aí, sei lá, subtrai 273. Não! Porque olha só. Quando eles te pedem uma transformação de unidade, não adianta só tu olhar as unidades. Tu tem que olhar do que é essa grandeza aqui. Depende. Qual é a fórmula do calor específico? Não tem fórmula. A fórmula é que macete. Se tu isolar o calor específico nessa fórmula, o que é o calor específico? É a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. O calor específico de uma substância depende da variação de temperatura. O que a gente acabou de estudar na aula anterior? A variação de 1 grau Celsius é a mesma variação de 1 Kelvin. Então aqui, cara, não precisa fazer nada, porque como é variação, tu quer de Celsius para Kelvin, é a mesma coisa, é a mesma unidade. Corta e corta, o que tu fez? Nada.
Kilojoule por quilograma grau Celsius é sinônimo de joule grama Kelvin. Então o valor é 1. Cuidado, tá? Cuidado. Isso é uma questão boa. É da URGS, né? Bom, aqui é 16 e é 17, principalmente é 17, tá bem complicado. Nas questões 16 e 17, bom, aqui ele deu todas as constantes, não vou ler. Em nutrição, utiliza-se o termo caloria para quantificar o valor energético dos alimentos. No entanto, esse termo corresponde a 1000 vezes o valor da unidade de caloria utilizada em física. Tanto é que uma maçã não tem 100 calorias, uma maçã tem 100 quilocalorias. Aí ele está dizendo que a gente diz que uma maçã tem 100 calorias, mas na realidade é 1000 vezes maior. Uma dieta ideal recomendada corresponde ao consumo de alimentos que totalize 2.500 calorias por dia. Então, essas 2.500 calorias aqui são as calorias usadas na nutrição. Em física, é 1000 vezes mais. Cuidado. Com essa quantidade de energia consumida, podemos elevar por 1 grau Celsius uma massa de água de... Que macete? Qual é a quantidade de energia que a água vai ganhar? 2.500.000 calorias. Porque 2.500 calorias é a caloria da nutrição que tem que ser multiplicada por 1000 para ser usada em física. A massa de água tu quer saber. Se tu usar o Czinho da água aqui como sendo 1, olha a unidade. Tu tá usando caloria por grama. E ele quer 1 grau Celsius, aqui vai ser 1. Então a resposta vai ser uma massa de 2.500.000 gramas de água. 2.500.000 gramas de água equivalem, né, corta 3 zeros, a 2.500 quilos de água, ou 2,5 toneladas. Então a resposta é 2.500 quilos. E agora vem a 17, que para mim é uma das mais difíceis de todo esse tema. Um recipiente contém inicialmente um volume de água de 10 litros. O recipiente tem 10 litros de água dentro dele, a uma temperatura de 10 graus Celsius. Nesse recipiente é colocado um objeto a temperatura inicial de 140 e massa de 10. Sabendo que ao entrar em equilíbrio, o volume final de água é apenas 5 litros, sendo desprezível a quantidade de água perdida por evaporação. O calor específico do objeto é... Essa questão é bem difícil, essa 17. Por quê? Esse sendo desprezível a quantidade de água perdida por evaporação confunde muita gente. Não confunda evaporação com vaporização. Evaporação é um processo lento e natural que ocorre em qualquer temperatura. A vaporização é outra coisa. A vaporização é quando a água atinge os 100 graus Celsius. O que está acontecendo aqui? O objeto estava a temperatura de 10 graus Celsius. A água, desculpe. Tu coloca um objeto a 140 graus Celsius, a água vai começar a esquentar. No final das contas, sobrou apenas 5 litros de água. O que aconteceram com os outros 5, se era 10? Os outros 5 vaporizaram. Não evaporaram, vaporizaram. A água entrou em ebulição e 5 litros vaporizaram. Então, só pela leitura desse exercício, o aluno, você tinha que descobrir que a temperatura de equilíbrio do sistema é 100 graus Celsius. Ah, mas como que eu vou descobrir que a temperatura é 100 graus Celsius só pela leitura? Muito simples. Se nada da água tivesse evaporado, nada da água tivesse vaporizado, é porque não teria chegado a 100. Se parte da água vaporizou, só dos 10 litros sobrou 5, significa que 5 vaporizaram. Por que não vaporizou tudo? Porque o sistema entrou em equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico foi atingido com a água vaporando. Para esse equilíbrio térmico ocorrer com a água vaporando, a temperatura só pode ser de 100 graus Celsius. É aquele mesmo tipo de exercício que ele mistura água a gelo e aí a água não consegue derreter todo o gelo. Qual é a temperatura de equilíbrio? 0, porque não derreteu todo o gelo. Então olha aqui o que eu sei. Separa que tu tem duas substâncias. Tu tem a água e o objeto. O que aconteceu primeiro com a água? Que macete. Qual é a massa de água que sofreu quantidade de calor sensível? Os 10 litros. Posso usar 10 aqui, não tem problema, porque vai ser uma comparação. Qual é o Czinho da água? 1.
Qual é a variação de temperatura que a água sofreu? Bom, ela estava a 10 e ela teve que ir até 100. Então ela sofreu 90. Então a quantidade aqui foi de 900. Não vai ter unidade, porque aqui eu usei, né, uma unidade arbitrária, usei quilos. Só que só isso a água ganhou só 900? Não. Depois o que aconteceu com a água? Que moleza. Só que a massa de água que vaporou foi de 5 litros. E o L, aqui, né, o L de vaporização ele deu aqui em cima, ó, 540. Então aqui vai dar 540. 5 vezes 540 são 2.700. Então, qual foi a quantidade total que a água recebeu de calorias? Aqui não é caloria, não é unidade, mas enfim. A água recebeu 3.600. De quem que a água recebeu esses 3.600? Do objeto. Então, como é que vai ser para o objeto? Que macete. E aí, se tu quer fazer certinho, olha os sinais como são importantes. Essa quantidade de calor aqui é positiva, porque a água ganhou, mas para o objeto é negativa, porque o objeto é que deu isso para a água. Qual é a massa do objeto? 10 quilos. O Czinho do objeto tu quer saber. E qual é a variação de temperatura que o objeto sofreu? O objeto estava a 140 e foi parar no 100. Então é menos 40. Corta o zero, corta o zero, corta o zero, corta o zero. Os dois ficam positivos. 36 dividido por 4. O Czinho do objeto vale 9. Questão bem difícil. Se pela leitura tu não conseguisse identificar que a temperatura de equilíbrio é 100 graus Celsius, não tem como resolver. Talvez seja um dos mais difíceis aí do tema, tá? É uma questãozinha a ser estudada. E vamos para a última dessa página, que é a 18. Daí volta a ser dilatação aqui, sei lá eu. Não me lembro dessa questão. Uma barra de aço e uma barra de vidro têm o mesmo comprimento a temperatura de 0. Mas a 100, seus comprimentos diferem 0,1. Opa, questãozinha da URGS. Considere a dilatação do aço e do vidro. Qual é o comprimento das barras a temperatura de 0? Não é uma questão difícil, mas é uma questão que tu tem que interpretar para fazer. Tu tem uma barra de aço e uma barra de vidro que tem o mesmo comprimento a 0. O comprimento inicial é o mesmo. O comprimento inicial do aço é igual ao comprimento inicial do vidro. É o mesmo comprimento inicial. Só que pelos coeficientes, o que a gente vê? Que o aço se dilata mais do que o vidro. Então, após atingirem 100 graus Celsius, os seus comprimentos se diferem 0,1. Por quê? Porque o aço dilatou 0,1 a mais. Então, qual é a manha desse exercício? A variação de comprimento da barra de aço menos a variação de comprimento da barra de vidro deu 0,1. Se tu não monta isso aqui, tu não resolve. O comprimento inicial do aço vezes o alfa do aço, que é 12 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 100, menos o comprimento inicial do vidro, que é o mesmo do aço, vezes o alfa do vidro, que é 8 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura, que também é 100, é igual a 0,1. O que eu vou ter aqui? 12 vezes 10 na menos 4, porque aqui é 10 na 2. Então aqui eu vou ter 12 menos 8, 4 vezes 10, 4 vezes 10 na menos 4 LO, igual a 0,1. Então o comprimento inicial, tanto faz ser do aço ou do vidro, será 0,1 dividido por 4 vezes 10 na menos 4. 0,1 dividido por 4 vai dar 0,025. E isso aqui sobe positivo, 10 na 4. E aí vai andar 1, 2, 3, 4. O comprimento inicial dos dois é 250 centímetros. É, amigo. Copa do Mundo.